dizendo para vocês desde a primeira aula que o direito empresarial, ele é muito fragmentado. Ele é extremamente extenso, talvez o direito mais extenso que nós temos no ordenamento jurídico. Eu me atrevo a dizer que mais extenso do que o direito civil, porque o direito civil, Francisco está atrasado, o direito civil é um código geral, mas o direito empresarial, ele está no Código Civil, ele está em diversas leis esparsas, por exemplo, títulos de crédito. Títulos de crédito é um tema do direito empresarial que é dividido em diversas leis. Sociedade anônima, sabe assim, bom, todo fragmentado e muito extenso. Aí eu pensei o seguinte, ó, hoje nós vamos estudar uma coisa extremamente extensa e muito cobrada em prova e que a gente não tem o hábito de estudar, viu? Não tem o hábito de estudar. Ó, sabe, né, Francisco? Nós não temos o hábito de estudar. Francisco, eu trouxe hoje uma questão da OAB por causa de você, desse assunto, viu? Tá? A gente não tem o hábito de estudar propriedade intelectual. Você sabe que propriedade intelectual é um dos assuntos do direito empresarial. Um dos assuntos do direito empresarial. Todos os tipos societários, 9 tipos societários. Todos os títulos de créditos, próprios, impróprios, todos eles. Lei de sociedade anônimas. Pois bem, hoje vocês vão estudar mais 4 leis esparsas. 4 leis que a gente não tem o hábito de estudar, mas que são importantíssimas. Você já estudou propriedade intelectual? Sabe o que vem a ser propriedade intelectual? Cai na sua prova, viu? Cai na sua prova de concurso público, cai na sua prova de OAB, não tenha dúvida, extremamente cobrada. Eu fui agora, porque hoje meu computador deu problema, eu só consegui resolver as questões que eu ia passar para vocês agora, nos últimos 45 minutos do segundo tempo. As questões, as provas de magistratura, de defensoria pública, de promotor, todas caem em propriedade intelectual. E na OAB também, certo? Por isso que eu até trouxe uma aqui para a gente comentar uma prova da OAB. Agora, vamos começar. O que diz respeito a nós do direito empresarial, tá? Direito empresarial. A gente hoje não está estudando direito civil. Até podemos estudar outro dia, mas hoje nós continuamos estudando direito empresarial, tá? Então, eu vou fazer meu mapa mental aqui, tá? Acompanha meu mapa mental? Propriedade intelectual é gênero, tá? Gênero que atende 2 espécies, tá? Propriedade intelectual, ela é um gênero que atende o direito autoral e a propriedade industrial, certo? Muito bem. Gênero com 2 espécies, direito autoral, propriedade industrial. O que você precisa saber? Direito autoral, ele não é estudado pelo direito empresarial, tá? Não é estudado. Ele é estudado pelo Código Civil e ele também tem regulamentação própria, certo? Eu vou confessar para vocês que hoje eu fiz escola das leis, porque são muitas leis. Nós vamos estudar 4 leis diferentes. E aí eu enrolo os números aqui na minha cabeça, certo? Então, o direito autoral é a Lei 9.610 de 1998. É uma lei específica, tá? Para o direito autoral. O que vem a ser o direito autoral? O direito autoral, ele trabalha com beleza, com estética, com deleite. Ele trabalha com fotografia, com música, com autoria de livros. Isso é o direito autoral, certo? E ele é estudado pelo Código Civil e pela Lei 9.610 de 98. Não é pelo direito empresarial. Eu só estou explicando isso para vocês para dizer que a propriedade intelectual é um gênero que se divide em 2 espécies. E o direito autoral é estudado pelo direito civil com a sua legislação própria. O que você precisa saber muito rapidamente sobre direito autoral? Porque nós vamos estudar prazos na propriedade industrial, tá? O direito autoral, um autor de uma obra, ele tem direito sobre a sua obra enquanto ele for vivo e até 70 anos depois da sua morte. Sabia disso? Até 70 anos depois da sua morte. Então, alguém compõe uma música, inova numa canção,
inova num estilo de fotografia, sabe? E ele passa a ter direito sobre esta música, direito sobre esse produto de deleite que ele criou durante toda a sua vida e até 70 anos depois da sua morte. Muito interessante isso, né? E outra coisa que diferencia o direito autoral, só estou dando un passant, do que nós vamos estudar, que é a propriedade industrial, uma outra coisa que diferencia é, na propriedade industrial, eu preciso registrar o meu invento, eu preciso registrar a minha marca. Oi, Genésio, tu faltou ontem. Tu precisa registrar a sua marca. No direito autoral, não. O direito autoral independe desse registro. No momento que você inventou a sua música e pôs no mercado, ela é sua. Por que que os autores guardam as 7 chaves a sua primeira versão? Porque é isso que garante que é ele o proprietário daquela sua autoria, certo? Muito bem. Direito autoral era o que nós tínhamos, porque nós até podemos estudar ele no direito civil como uma disciplina do direito civil. Mas como o nosso objetivo hoje é direito empresarial, então nós vamos para a segunda espécie do gênero propriedade intelectual, tá? Nós vamos para a espécie propriedade industrial. A propriedade industrial, ela é regida por 3 leis específicas, tá? Eu tenho 7 tipos de propriedade industrial, 2, cada um tem a sua lei própria, e 5 são regidos pela mesma legislação. Oi, Mário! Eu vou dar um oi aqui pro Mário. 5 são regidas pela mesma legislação. O que vem a ser uma propriedade industrial, tá? Eu disse para vocês que ela tem 7 tipos diferentes. O primeiro tipo da propriedade industrial é a invenção. A invenção é uma propriedade industrial regida pela Lei 9.279 de 09, tá? 9.279 de 2009. A invenção, ela é uma coisa absolutamente nova, tá? Absolutamente nova. Ela para ela ter um registro, uma patente, porque ela tem que ser patenteada no INPI, tá? Ela precisa ser patenteada, que é diferente do direito autoral, porque no direito autoral você não precisa patentear, tá? Na propriedade industrial você tem que patentear para dizer que você foi o inventor daquilo ali. Agora, para você patentear uma invenção, você tem que atender uns requisitos. E esses requisitos, que estão lá no artigo 8º da Lei 9.279 de 2009, diz o seguinte, tem que ter inovação, tem que ser uma coisa que realmente 100% nova, ninguém fez aquilo ainda. E ela tem que ser industriável, certo? Tem que ter um viés industrial, ela tem que ser reproduzida. Isso é uma invenção. E para ter a patente, tem que ter esses requisitos, tá? Por exemplo, quando o Thomas Edison inventou a lâmpada. Claro, ele não registrou no INPI, porque o INPI não existia, né? Mas, enfim. Ele inventou a lâmpada. 100% novo, o invento dele era 100% novo. Era reproduzível, era industrializável. E aí, o benefício advindo desse invento era dele. Ele foi o inventor. Então, esta é a primeira das 7 propriedades industriais que estão na nossa lei. 5 numa lei só, tá? A primeira que tem lá é a invenção, que nós já sabemos o que vem ser, tá lá no artigo 8º. Absolutamente novo, reproduzível, industrializável, objetivando inclusive lucro, certo? Porque vai para a indústria, vai ser industrializável, é a invenção. O segundo que nós temos lá se chama modelo de utilidade. Modelo de utilidade é uma nova aplicação para uma invenção que já existe. Então, já foi patenteada aquela invenção, que era nova, totalmente inovadora, e eu crio um novo modelo para aquilo que já existe. Vamos dar um exemplo para
Oxe, Genese, eu não consegui salvar a aula, viu? Que pena. Vamos voltar aqui, ó, modelo de utilidade, que é o segundo, né, dos 5 que eu falei da mesma lei. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagine você que alguém criou um mouse. Sabe mouse de computador? Mouse, certo? Alguém criou um mouse. Foi lá, patenteou, porque 100% novo, reproduzível, era uma invenção. E ele tinha o direito sobre a invenção dele, uma propriedade industrial, certo? Ele foi lá e patenteou. Só que chegou alguém depois dele e criou um mouse sem fio. Ele fez um modelo de utilidade para aquela invenção que já existia. Ele tem direito sobre esse modelo de utilidade? Tem sim, claro que tem. Ele vai lá e vai registrar o seu modelo de atividade, tá? O que nós precisamos saber? Quando eu invento uma coisa 100% nova, eu sou um inventor e eu vou fazer lá um abridor de latas que não existia ainda. Não, abridor de lata vai ser um modelo de utilidade, porque alguém já inventou o abridor de latas. Eu posso fazer um modelo de utilidade. Mas o primeiro sujeito que inventou uma pecinha para abrir lata, ele foi lá e patenteou. Essa patente dele tem uma duração. Ela dura 20 anos, tá? Depois de 20 anos, ela se torna de propriedade pública. Então, o momento que eu invento um negócio, eu vou lá no INPI, registro, deposito o meu registro, o INPI vai atender aqueles requisitos todos para analisar se não existe nada igual, se realmente é totalmente novo, se é industrializável, se atende aqueles requisitos todinhos, registrou e patenteou. A minha patente tem validade da invenção por 20 anos. Por 20 anos eu tenho invenção. Muito bem, Francisco, a caneta azul. Exatamente. Alguém criou uma caneta e patenteou a caneta. E aí nós criamos diversos outros tipos de caneta. Modelo de utilidade. Só que quem criou o modelo de utilidade também passa a ter direito, porque ele vai patentear o seu modelo de utilidade. Só que ele passa a ter direito por 15 anos, tá? 15 anos. Quem criou o invento é proprietário por 20. Quem fez o modelo de utilidade é proprietário por 15 anos. Passou este período todo, passa a ser de domínio público e aí qualquer pessoa pode reproduzir sem problema nenhum, tá? Não precisa ficar pagando para aquela pessoa, porque quando você vai fazer a patente, patenteia um produto, quem quiser reproduzir tem que pagar para você, para o seu invento, certo? Muito justo, certo? Muito bem, já vimos 2. O que é eu falei 5 na mesma lei, né? O que é uma invenção, o que é um modelo de utilidade. Vamos ver o terceiro? O terceiro é desenho industrial. Agora você vai cair de costas se você não está acostumado a estudar propriedade industrial. Imagina você o que vem a ser um desenho industrial. Desenho industrial, para você se lembrar na prova, lembre de designer. É a pessoa que desenha roupa, é a pessoa que desenha sapato, é a pessoa que desenha um móvel novo, é a pessoa que inventa um negócio no desenho que não existia ainda. Inventou um modelo de cadeira nova. Por que eu estou separando o desenho industrial de modelo de utilidade? Porque também, ó, cadeira já existe. Há quantos anos tem cadeira? Já é de domínio público, já não existe mais patente sobre a cadeira. Agora, se eu criar uma cadeira modelo hoje novo, não é mais modelo de utilidade, certo? Porque para eu desenhar uma cadeira, eu tenho que desenhar a cadeira, certo? Eu tenho que desenhar o sapato. Então, ele passa a ser um desenho industrial. E a lei diz que ele é toda forma plástica aplicável a um objeto. Toda forma plástica, se eu vou modificar através de um desenho qualquer objeto, isso se chama desenho industrial. Agora, quais são os prazos para eu ter direito em cima da cadeira que eu desenho? Criei lá uma cadeira, modelo, não sei o que, é totalmente minha, quem quiser reproduzir vai ter que me pagar para isso, certo? E aí é assim, ó, eu tenho direito a 10 anos
do meu registro. O desenho industrial é o que mais tem modificações no seu prazo de registro, tá? Porque eu tenho direito a 10 anos de registro e posso renovar mais 5, mais 5 e mais 5. 3 vezes os 5. Não é que eu renove 15, eu não vou renovar 15, tá? Eu não vou ter direito a 25 anos. Eu tenho direito a 10. Aí passou os 10, eu posso renovar para mais 5. Eu posso renovar para mais 5. Passou os 5, eu posso renovar para mais 5. Desenho industrial. Já vimos, como tem gente entrando um pouquinho depois, que nós estamos falando de propriedade intelectual, que se divide em direito autoral, estudado lá pelo Código Civil, e propriedade industrial, certo? Estamos estudando a propriedade industrial. São 7 os tipos de propriedade industrial. 5 desses tipos regulados pela mesma lei, que é a Lei 9.279 de 2009, e 2, cada um tem a sua lei especial. Essa 9.279 de 2009, ela é extensa. São 244 artigos, tá? É quase o Código Penal. Por isso que eu falo para vocês que o direito empresarial, ele é grande, ele é extenso, meu povo. Imagina que você estuda o direito penal inteiro em 300 e poucos artigos. Aqui nós temos 200 artigos para uma coisa, que é a propriedade industrial. Mais 300 artigos para a sociedade anônima, mais 70 artigos para a lei de cheque, mais não sei quantos artigos na LUG, mais 200 artigos no Código Civil. Então, ele é muito extenso. A nossa vantagem é que nós podemos ir devagarzinho, estudando parte por parte, certo? E você que está estudando sem edital aberto, está na frente há um tempão. Hoje nós estamos estudando praticamente o que eu penso, no meu ponto de vista, uma das partes mais difíceis do direito empresarial, que é a propriedade industrial, certo? Então vamos voltar? Propriedade industrial, 7 tipos de propriedade, 5 regidos pela mesma lei, já vimos 3. Já vimos a invenção, já vimos o que é modelo de utilidade, que é quando eu dou uma nova roupagem para a invenção. Invenção é inovador, foi criado pela primeira vez. Modelo de utilidade, eu dei uma nova roupagem para aquilo que já existia, certo? E aí eu tenho desenho industrial. Desenho industrial é quando, o nome já diz, depende de um desenho. E aí você vai se lembrar do designer. Seja um designer de roupa, seja um designer de sapatos, seja um designer de móveis, seja um designer de qualquer coisa. Ele está desenhando um modelo novo e ele vai registrar esse seu modelo novo, ele vai dar o seu nome para esse modelo novo e aí ele tem direito sobre isso. Quem quiser reproduzir, é reproduzível, não é verdade? Vai pagar para ele sobre a sua invenção, tá? Só que eu, quando desenho uma coisa totalmente nova, eu tenho direito de propriedade durante um tempo. A invenção durante 20 anos, o modelo de utilidade durante 15 anos e o desenho industrial durante 10 anos. Só que o desenho industrial, quando findar os 10 anos, eu posso renovar 5, mais 5 e mais 5, tá? Passou este prazo todo, se torna de domínio público e quem quiser usar, vai usar sem problema nenhum, tá? Quarto e talvez o mais utilizável, marca, tá? A marca é uma propriedade industrial. E a marca é uma propriedade industrial que não tem prazo, que é perpétua, né? Que é perpétua. Imagine você aquele Mzinho amarelo que a gente olha para ele já dá fome. Quem come isso, né? Eu não como isso, não sei, há 15 anos, eu acho, tá? Imagine se ele tivesse um prazo de validade. Não existe um prazo, é perpétuo, né? Eu tenho a marca é minha. Você sabe que você tem que ir pagando um percentual sempre lá para o INPI para você ir renovando de tempos em tempos, certo? Isso está lá na lei também, a gente não vai se ater muito a esses detalhes muito pequenininhos. Mas olha só, a marca eu posso dividir ela em 4 tipos diferentes, tá? Aquele Mzinho que eu falo lá se chama sinal gráfico, tá? Ele tem uma marca que você olha e você sabe o que é.
Você só olha para aquela marca e você já sabe o que vem a ser aquilo ali. Ela é uma marca de sinal gráfico, tá? Eu posso ter também uma marca que se chama marca de certificação. Sabe quando você recebe um certificado por alguma coisa? Vamos lá, o que poderia ser? Deixa eu dar um exemplo. Sabe esse selo de pureza? Quando você tem uma marca que acompanha, sei lá, a sua água que você vende, que é um selo de pureza que está dizendo que aquilo ali que você faz é 100% puro, isso é a sua marca, tá? Eu tenho também uma marca que se chama nominativa. Essa marca nominativa, ela é por um nome, uma expressão, um número que identifica aquele teu negócio, certo? A marca, provavelmente, de tudo que a gente está estudando da propriedade industrial, é aquilo que ele é mais preservado. Porque nós já falamos numa outra aula sobre isso. Marca, ela às vezes vale mais do que qualquer coisa. Vocês imaginam quanto deve valer a marca do Mzinho amarelinho lá? Imagina você quanto isso deve valer. Quanto deve valer a marca da Porsche, dos carros? Porque você só vê o símbolo e você sabe do que se trata. Então isso aí tem que ser extremamente bem protegido. Essas marcas que nós estamos falando aqui, que são extremamente conhecidas, ninguém vai usá-las. Ninguém vai sair por aí usando a marca da Porsche para colocar no carro que ele está inventando, entendeu? Elas são extremamente protegidas. Mas se você criar uma marca para a sua empresa, e você criou agora a sua marca, mas você tem fé, claro, e você deve ter fé mesmo, que a sua empresa, que era uma padaria de esquina, vai virar Moinho Dias Branco, então você registra a sua marca para que ninguém use ela, tá? Para que ninguém use ela. E a marca, ela é perpétua, ela vai ser sua. Você registrou, ela vai ser sua. Pronto, tá? Estudamos 4, né? Na mesma lei, vou voltar para a minha cola da lei, porque eu me esqueço o número da lei, tá? O número da lei é 9.279 de 2009, tá? Então, nós já estudamos invenção, já sabemos o que é invenção, já sabemos o que é modelo de utilidade, já sabemos o que é desenho industrial e agora verificamos marca. Sabendo que a marca ela pode ser figurativa, quando ela é só uma figura, ela pode ser nominativa, quando é um nome, quando é uma letra, quando é um número, e ela pode ser uma marca de certificação, quando é um selo, quando é uma marcação por um selo, tipo selo de pureza, certo? Aí eu tenho agora a 5ª, protegida pela mesma lei. Inclusive tem doutrinadores que colocam essa 5ª como se fosse uma marca também, tá? Tem doutrinadores que consideram só 4 e jogam a 5ª como se fosse uma marca. Só que eu sou adepta daquele que separa, que é a indicação geográfica, tá? A indicação geográfica de um produto, de uma propriedade industrial, vai dizer onde que essa propriedade industrial ela é feita, tá? De onde ela vem. E aquilo pode, inclusive, ser registrado. Vou dar um exemplo. Queijo de Minas. O pão de queijo de Minas. Queijo de Minas. É uma marca geográfica. Quando você lê a marca, você compra o pacote do queijo de Minas, certo? Você sabe de onde ele vem. E quem criou o pão de queijo de Minas não patenteou o pão de queijo, o próprio pão de queijo, certo? A comida. Ele patenteou a indicação geográfica de Minas, certo? Quando você compra aquilo ali, você sabe que ele não foi feito em São Paulo, ele não foi feito em Fortaleza, ele é de Minas, tá? Protegido pela Lei 9.279 de 2009, certo? Propriedade industrial. Aí eu tenho 2 outras propriedades industriais que elas têm leis próprias, tá? São mais recentes e têm leis próprias. Eu tenho a propriedade industrial dos programas de computador. Os programas de computador, eles são protegidos por uma lei específica. Só que é uma lei desse tamanho assim, viu? 14 artigos, só para lhe dizer, tá?
Claro que eu não vou me lembrar o número da lei, eu vou ter que ir para minha cola do número da lei. É a Lei 9.609 de 98, tá? 9.609 de 98 protege os programas de computador. E esse programa de computador, ele é protegido durante 50 anos, tá? 50 anos ele tem proteção do INPI, da propriedade industrial. Eu, particularmente, nem sei por que um programa de computador tem proteção de 50 anos. Se todo ano ele está desatualizado. Todo ano ele está desatualizado. Você imagine, eu não sei como é que era o nome, os primeiros computadores que eu tive na minha vida, que a tela era preta, se alguém se lembrar, me ajuda aí. DOS, eu não me lembro disso. A tela era preta e começava um negocinho escrito lá em cima. Eu nem vou contar quantos anos isso, sabe? Porque senão vocês descobrem a minha idade, tá? Imagina para que ele precisaria de uma proteção para 50 anos. Ele não precisa de uma proteção. Eu não entendo o que é 50 anos. Se todo ano ele vai se desatualizando, tá? Mas existe uma proteção específica, são só 14 artigos, até compensaria, juro para você que está estudando e direito empresarial cai na sua prova, vai cair propriedade industrial, não tenha dúvida, não importa qual é a prova que você está fazendo, vai cair, não custa você terminar a live, pegar a lei 9.609 de 98, ler os 14 artigos, porque nós sabemos que o estudo depende da lei seca, né? E aí, nós temos uma outra propriedade industrial, que é a Lei 11.484 de 2007, que é a lei que protege topografia e circuito integrado. Agora, que diabo vem a ser topografia e circuito integrado, professora? Fibra ótica, internet digital, sabe? Isso tudo é protegido pela Lei 11.484 de 2007. É a lei que protege aquele caminho elétrico, aquele caminho óptico, onde vão passar. Ela é tão mais nova, assim, tão mais... surgiu quando começou a surgir a internet de fibra, de transferência, certo? Felizmente ela não cai muito na prova, tá? Só que assim, ó, a propriedade dela, o registro da propriedade dela só lhe dá direito a 10 anos, viu? Depois que alguém inventou a internet por fibra ótica, que eu acho que é a mais atual, né? Eu nem sei muito disso. Depois que alguém inventou a fibra ótica aí internet por fibra ótica, ele foi lá e patenteou no INPI, invenção dele, certo? Cada um que quiser usar fibra ótica para sua internet vai ter que pagar para ele, porque ele é o inventor da fibra ótica, certo? Só que ele só vai ser proprietário por 10 anos. Depois de 10 anos, se torna de domínio público. Eu acredito que já faz mais de 10 anos. Faz, porque a lei é de 2007. Então, já faz mais de 10 anos que ele fez isso. Hoje em dia, de domínio público, a fibra ótica, por exemplo, está sendo usada por todo mundo sem ter mais problema de você pagar nada para ninguém, certo? Então, vamos lá? 20 horas e 6 minutos. Vamos fazer um resuminho do que a gente aprendeu hoje? Bem curtinho, 2 minutos. Nós estamos estudando um capítulo do direito empresarial que se chama propriedade intelectual. Propriedade intelectual é toda criação que tenha um valor econômico, tá? Precisa ter um valor econômico. Toda criação que tenha um valor econômico. Criações que gerem valor, certo? Então, seria esse um conceito, se a gente estiver conceituando alguma coisa. O que vem a ser propriedade intelectual? Toda criação que gere um valor econômico, ok? Agora, nós sabemos que propriedade intelectual é gênero que atende duas espécies, direito autoral e propriedade industrial. Direito autoral, ele é estudado pelo Código Civil, não é no direito empresarial, e ele se refere a tudo que é beleza, estética, deleite, autores, fonogramas, fotografias, e eu disse que a propriedade dele é por 70 anos após a morte do autor. Começa a contar, esses 70 anos começam a contar em janeiro do ano seguinte à sua morte.
E aí os seus herdeiros e sucessores, naturalmente, têm direito por 70 anos, tá? Mas não é objeto do nosso direito empresarial, é objeto do direito civil. O objeto do nosso direito empresarial é a segunda espécie, que é a propriedade industrial. E eu disse para você que nós temos 7 propriedades industriais na legislação, tá? 5 dessas propriedades intelectuais são regidas pela Lei 9.279 de 2009. Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, indicação geográfica, tá? Eu até disse para vocês que indicação geográfica, alguns doutrinadores colocam dentro de marca, usam só 4, tá? Invenção, aquela criação 100% nova. Quando Thomas Edison criou a lâmpada, só ele criou a lâmpada. Ninguém tinha feito antes isso, tá? Ninguém tinha feito antes. É dele, pronto. Quando alguém criou o mouse de computador, é dele, novo, não existia antes. Só que aí depois tem o modelo de utilidade, que aí eu vou melhorando a invenção que já existe. Thomas Edison criou a lâmpada. Aí teve alguém que criou aquela lâmpada que é fininha, compridinha, teve outro que criou um outro modelo que é amarela em forma de pera, criou um modelo de utilidade, tá? Quem criou o mouse fez o mouse de computador, aí teve alguém que fez um mouse sem fio, ou mouse por Bluetooth, modelo de utilidade. Desenho industrial, você vai se lembrar de designer, tá? É alguém que está criando alguma coisa pelo desenho. E aí pode ser uma roupa, pode ser um sapato, pode ser uma cadeira, pode ser... Pronto, está criando pelo desenho. Marca é o mais importante para vocês, o mais importante para a vida real, inclusive. Por quê? Porque a marca é o que faz o negócio ser conhecido, não é verdade? E a marca, ela pode ser tanto figurativa, que é aquele só o desenho que você olha, opa, isso aqui é um Porsche, né? Opa, isso aqui é um McDonald's, porque você olha e não importa onde você estiver no mundo, você olhou aquilo ali, você sabe. Ela pode ser nominativa, que é só uma palavra, uma expressão, um número, tá? Ou ela pode ser de certificação, que são os selos. Certifica aquele produto com determinado selo, sabe? A minha associação, Amigos da Criança, alguma coisa assim, é um selo, tá? E aí eu tenho o quinto, que é a indicação geográfica, que é aquele que eu falei que de repente alguns doutrinadores na sua prova podem aparecer como uma marca, que é quando a minha propriedade industrial identifica o local onde ela foi feita. Eu dei para você o exemplo queijo de Minas, tá? Quando eu pego o pacotinho, eu sei que ele é de Minas e ele não é de São Paulo. Beleza assim? Todas elas regidas pela mesma lei. Aí eu tenho o programa de computador, que tem lei específica, e eu tenho o circuito integrado, a topografia de circuito integrado, que são as fibras óticas, os caminhos de internet, de elétrico, que são as coisas um pouquinho mais modernas, né? Até disse para vocês que é engraçado que o nosso programa de computador, ele tem proteção de 50 anos, não sei porquê, né? Se a gente compra um programa hoje e no ano que vem ele estará defasado, tá? Mas vamos lá. A primeira lei tem 200 artigos, que é a lei das 5 propriedades. A lei de computador são só 14, tá? E a lei da topografia do circuito integrado são 67 artigos. Então, nós temos aqui 267, eu fugi da aula de matemática, eu estudei direito porque eu não sei matemática, 267 mais 14, tá? Some aí, pronto. É o que vocês precisam ler para conhecer propriedade industrial. Beleza? Vai cair na sua prova? Que dúvida? Que dúvida? Filho, vai estudar propriedade industrial, tá? Vamos fazer a questão? Vamos fazer uma questão. Onde é que eu pus as questões, meu Deus? Onde é que eu pus? Sumiu do meu computador. Meu computador foi dar problema aos 45 minutos antes de entrar a live, tá? Vamos lá. Sobre patente, sobre as patentes, é correto afirmar que, por se tratar de esforço intelectual pessoal, o direito de requerer a patente não se transfere a herdeiros e sucessores do autor. Eu nem vou dizer que está errada, porque eu nem precisaria dizer. É lógico que está errada. Se eu criei um negócio e aí não deu tempo, por qualquer razão, de eu registrar, faleci antes ou qualquer coisa assim,
Lógico que os meus herdeiros e sucessores vão poder requerer. Não é porque fui eu que inventei que os meus herdeiros... Inclusive, eu disse para vocês que no direito autoral, os herdeiros e sucessores têm direito 70 anos depois da morte do autor. Não é verdade? Então, a letra A estava errada, é muito fácil. Muito fácil. Embora tenha sido uma prova para magistratura, concurso de juiz do ano passado. Letra B. Para que uma invenção seja patenteada, é necessário que ela reúna os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Pronto, falamos isso na prova, você já sabe que está correta, tá? O artigo 8º. Eu só vou poder registrar uma invenção e lá no INPI registrar minha invenção se eu provar novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, certo? Muito bem. C, estava certo, então a letra B. Vamos ver por que a C está errada. Fatores como contrariedade à moral e aos bons costumes não interferem na patenteabilidade de uma invenção. Eu preciso lhe dizer que isso está errado? Imagina eu inventar um negócio que fere a moral, que fere os bons costumes e querer patentear. É lógico que eu não vou patentear. É lógico que não. A lei vai me proibir disso. Inclusive está no artigo 18 para me proibir. Tá? Por que a letra D está errada? Uma vez concedida a patente de uma invenção, esta só perderá sua vigência por força da vontade do seu proprietário. Claro que não. Ela perderá sua vigência nos prazos previstos em lei. Invenção 20 anos, modelo de utilidade 15 anos, desenho industrial 10 anos, mas depois pode ser renovado por mais 5, por mais 5, por mais 5. Lembra? 3 vezes ele pode ser renovado. E a marca que ela é perpétua. Depois que você tem uma marca, ela é sua, certo? Então, a E estava errada. Vamos ver por que a D. Vamos ver por que a E está errada. A proteção conferida pela patente não autoriza seu titular a protegê-la contra atos de terceiros que visem comercializar sem autorização o objeto patenteado, pois essa competência é do INPI. Claro que não. É lógico que não é competência do INPI proteger a sua marca. É de quem registrou. Se alguém está usando uma marca, uma invenção que eu registrei, claro que é meu interesse proteger contra terceiros, tá? Foi uma questão extremamente fácil, embora ela tenha sido cobrada para a magistratura do ano passado, tá? Como a gente está em cima da hora, eu vou direto para a questão da OAB, tá, Francisco? E para quem mais está fazendo OAB aí. Essa questão da OAB caiu na última OAB e foi assim, ó. A Mambaí Inovação e Engenharia S.A. obteve junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, patente de invenção no ano de 2013. Grave o ano, porque não era nem sobre patente a questão, tá? Era sobre indenização. No ano de 2013. 2 anos após, chegou ao conhecimento dos administradores a prática de atos violadores dos direitos da patente. No entanto, a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial só foi intentada no ano de 2019, tá? Então, foi registrada em 2013, 2 anos depois, o inventor soube que ela estava sendo usada indevidamente, portanto, ele soube em 2015 e entrou com uma ação de indenização em 2019. O que a nossa questão queria saber? Prazos prescricionais. Você vê, era uma questão, OAB, viu, Francisco? Era uma questão de propriedade industrial e, às vezes, o enunciado da questão não tem nada a ver com o que está sendo perguntado. Aqui, o que ele estava sendo perguntado era sobre prazo prescricional para reparação de danos. Qual é o prazo prescricional, Francisco, para reparação de danos? Se eu quiser propor uma ação indenizatória, Francisco, qual é o prazo que eu tenho? Enquanto o Francisco pensa, eu vou dar uma dica para todos vocês. Extremamente importante para quem nunca mais quer confundir prazo prescricional de prazo decadencial, tá? Primeiro, você tem que saber a diferença. A gente podia fazer uma aula, né? Para saber a diferença de prazo prescricional e prazo decadencial. Prazo prescricional será sempre em anos. Sempre em anos. Se na sua prova falar em prazo prescricional de 8 meses, errado, é decadencial.
Prazo prescricional de 60 dias. Errado, é decadencial. Prazo prescricional será sempre em anos. Todos os prazos prescricionais estão no artigo 205 e 206 do Código Civil. Decore esses dois artigos. O 206, porque o 205 é o prazo prescricional geral de 10 anos, tá? Aí você tem que decorar o 206, que são os prazos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Prazo prescricional está no 205 do Código Civil. Decore, tá? Os prazos decadenciais não, estão espalhados pelo Código todo, tá? E aí eles podem ser em meses, em dias, em anos, anos e dias, tanto faz. Prescricional só em anos, tá? Então, prazo prescricional tá lá no artigo 205 do Código Civil, professora Rosângela, é conhecimentos gerais, tá? É de 5 anos, viu, Francisco? 5 anos o prazo prescricional para uma ação de indenização pelo uso indevido da patente da propriedade industrial, tá? Isso aqui, como a gente está em cima da hora, eu só vou lhe dizer a resposta. Dizia a letra C assim: a pretensão indenizatória na data da propositura da ação não se encontrava prescrita, porque o prazo de 5 anos não havia se esgotado. Beleza? É isso mesmo. Porque foi feita a patente em 2013, a empresa só soube que estava sendo violado o seu direito em 2015 e ingressou com a ação em 2019, 4 anos depois do conhecimento do ato ilícito, portanto, dentro dos 5 anos previstos lá no artigo 205 do Código Civil, tá?